Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e eu já estou aqui para dar uma olhadinha no mapa da lua cheia no signo de Capricórnio que a gente vai ter aqui no dia 28 de junho de 2018, essa quinta-feira, na madrugada ali, a 1h da manhã e 52 minutos, tá? Horário de Brasília. E a lua cheia, ela ocorre quando a lua e o sol fazem uma oposição exata, ou seja, a lua está olhando de frente para o sol. A lua fica completamente iluminada, toda a parte branca dela aparece, fica linda, enorme, irradiando as suas energias para nós aqui. Só que é importante dizer que essa lua cheia, ela está dentro de um ciclo de uma lunação de uma sementinha que foi plantada aqui em Gêmeos, tá? A gente plantou uma sementinha e essa sementinha que é plantada, ela faz parte de um ciclo e esse ciclo é chamado de lunação. Teve uma pessoa que ficou em dúvida, que perguntou para mim, Débora, como assim? Como que a gente está na lunação de Gêmeos se o Sol já está em Câncer? Eu já fiz um vídeo explicando o que é lunação, vou deixar no izinho aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho mais o que é uma lunação, é só ir nesse vídeo. Mas a lunação, ela começa na lua nova, ou seja, quando a lua ela está sem nenhuma iluminação, ela está juntinha com o sol ali e o sol não está irradiando na parte da frente dessa lua, então a gente não consegue ver a lua no céu. Então é lua nova. E a lua nova representa justamente esse início de ciclo. E esse ciclo, ele leva mais ou menos 29 dias para fechar. Então, durante 29 dias, a gente trabalha uma sementinha que é trabalhada num signo. Então, na lua nova, a gente coloca ali a sementinha, a gente colocou a sementinha aqui no signo de Gêmeos. Então, a gente está trabalhando durante esses 29 dias e no ciclo dessa lua, essa lua ela vai andando, caminhando e ela vai crescendo. Então, ela chegou no ápice ali, ela está toda iluminada. E aí ela começa a minguar novamente e daqui a pouquinho ela vai ficar bem pequenininha, pouquíssimo iluminada e a gente vai ter a lua nova, ou seja, um novo ciclo vai se iniciar, uma nova lunação vai ocorrer no signo de Câncer e aí a gente vai plantar a nossa sementinha nos assuntos de Câncer e a gente vai começar a trabalhar a lunação de Câncer. Mas é importante dizer que os planetas eles continuam se movendo, então o Sol da lunação até aqui ele já andou até Câncer e a Lua já chegou ali em Capricórnio. A Lua e o Sol e Lua estavam juntinhos aqui no signo de Gêmeos. A Lua já está ali em Capricórnio e o Sol já entrou aqui em Câncer, mas a sementinha foi plantada aqui no signo de Gêmeos, tá? Então a gente ainda está trabalhando as energias, os assuntos de Gêmeos. Então a gente está tendo a lua cheia da lunação de Gêmeos, só que no signo de Capricórnio com o Sol ali em Câncer. Então é isso aqui, Sol está em Câncer, fazendo uma oposição exata para a Lua ali e Saturno também, só que a lunação ela começou aqui em Gêmeos, tá? A sementinha, os assuntos que a gente está trabalhando são os assuntos de Gêmeos. Então eu espero ter de alguma forma esclarecido essa dúvida aí, tá? Bom, mas o que a gente pode esperar dessa lua cheia no signo de Capricórnio? A primeira coisa a se pensar é que essa lua, ela está recebendo as energias e limitações do planeta Saturno, que está no seu reino, que está todo empoderado, que está todo fortão ali. Esse Saturno, ele está de alguma forma conversando com essa lua, falando assim, olha, você está aqui na minha casa, no meu reino, toda iluminada, irradiando as suas energias, recebendo os raios solares do Sol que está no seu reino. Então você está recebendo uma enxurrada de luz em relação aos assuntos sensíveis da vida, aos sentimentos, à sua intuição. Ou seja, esses raios solares que estão chegando para você, eles estão trazendo a sua essência, a força que você rege. Só que eu estou aqui do seu lado, e eu estou aqui do seu lado mostrando para você uma realidade nua e crua. Porque Saturno e essa lua em Capricórnio, a energia capricorniana, tem essa característica de trazer uma realidade para a gente, de tirar as fantasias da nossa vida e falar, olha, eu acho lindo você sonhar, imaginar, sentir tudo isso, mas nas minhas terras só prospera quem planta e quem realiza. Então imaginem, a Lua ela está sendo pressionada por esse Saturno, ela está sendo cobrada desse Saturno. Cobrada de que forma? Seriedade, maturidade, que olhe para a realidade nua e crua,
como ela realmente é, está pedindo para essa lua ter um pouquinho mais de frieza, sim, em relação aos seus sentimentos e aos seus pensamentos emotivos, ou seja, não deixar a sua emoção tomar a frente de tudo. Esse Saturnão está pressionando essa lua para ter sabedoria para lidar com as suas questões pessoais, ou seja, com o seu mundo interior. E esse Saturno também está olhando de frente, está fazendo uma pressão ali, adivinha para quem? Para o Sol em Câncer. O Saturno está fazendo uma oposição ao Sol. Então, esse Saturno também está conversando com o Sol. Imagina um refém, imagina a Lua sendo o refém desse Saturno. A Lua está ali abraçadinha ali com Saturno e Saturno está fazendo essa Lua refém, porque essa Lua está no reino dele. E o Sol que está vendo tudo isso, que está olhando tudo isso de frente, está ali no reino de Câncer. E esse Saturno está encarando esse Sol e está falando, olha, eu estou com o dono do reino de vocês aqui nos meus braços. E eu estou ditando as regras aqui. Então agora vamos aplicar isso na nossa realidade. Imaginem as nossas emoções sendo pressionadas, ficando refém de alguma forma de uma realidade nua e crua. Imaginem esse Saturno ali retrógrado, falando para a gente levar a vida a sério, de se comprometer com o que é importante, de se comprometer com aquilo que a gente se propôs a fazer, de voltar e repensar a respeito da nossa existência, da nossa realidade, das nossas obrigações. Só que essas obrigações que esse Saturno pode cobrar não são somente as obrigações que o sistema exige da gente. Se de repente a gente conseguir ouvir, pode ser que a gente perceba que não é somente esse tipo de obrigação que esse Saturno está exigindo da gente. Esse Saturno retrógrado, falando com Lua, que fala a respeito da nossa alma, conversando com o Sol em Câncer, que fala a respeito do nosso espírito, com Júpiter ali em Escorpião, conversando de alguma forma com Marte e com Vênus, e esse Urano conversando também com essa Lua e esse Saturno fazendo um sextil ali para o Sol, toda essa ligação aí, toda essa conversa desse céu com esses planetas retrógrados, com Marte retrógrado, Saturno retrógrado, Júpiter retrógrado, Urano em Touro, Sol em Câncer que fala do passado, Vênus em Leão que tem relação com o Sol, que fala da nossa existência atual, ou seja, essa lua cheia, ela está falando para nossa alma, ela está gritando para a gente, ela está chacoalhando a gente para despertar para o nosso propósito de vida, ou seja, para quem estiver realmente conectado com essa linguagem astral, talvez perceba uma cobrança maior no sentido de entender o significado do seu comprometimento com a sua existência. Ou seja, o que eu vim fazer? O que eu vim realizar? O que eu realmente quero aqui? O que foi que eu me comprometi a fazer? Ali na minha infância, quando eu era criança, quais eram os meus sonhos? Quais eram os meus desejos? O que eu realmente queria? Será que eu estou me iludindo ou esquecendo da importância da minha existência, da minha missão, do que eu me propus a fazer? Então esse Saturno, ele de certa forma está abraçando essa lua, meio que essa lua refém ali de Saturno, e esse Saturno está falando, acorda, desperta, olhe para a essência da sua alma, olhe para a essência dos seus sentimentos. E aí é esse Urano aqui fazendo esse trígono super aberto para essa lua e para esse Saturno e conversando com o Sol ali. Sabe o que esse Urano está fazendo? Simbolicamente falando, esse Urano está pegando a carapaça do caranguejo, ou seja, sabe aquela concha dura que protege a moleirinha que está ali dentro da concha? Sabe o que esse Urano está fazendo? Ele está pegando essa concha aqui, e ele está rachando ela. Urano está arrebentando essa carapaça e está falando, sai da sua zona de conforto, rompa os rótulos, rompa todas as crenças que você colocou aí para você, rompa isso, busque de alguma forma redirecionar a sua vida, encontrar um caminho novo. É importante a gente rever os caminhos que estamos traçando. Então as nossas emoções, elas estão muito voltadas para a questão do tempo. Sabe o que é tempo? Tempo significa, eu já estou com tantos anos de vida, eu já experimentei isso, já passei por essa e essa e essa dificuldade, já superei essas e essas e essas dificuldades.
O tempo não para. O que falta eu fazer com esse meu tempo aqui? O que eu ainda tenho que realizar? O que eu ainda tenho que construir aqui? Qual o meu propósito de vida? Mas esse propósito de vida tem que estar relacionado com o que fala para nossa verdadeira vontade, com o que fala para nossa criança interior. E essa criança interior está sendo mexida também ali, porque Vênus está em Leão, e Leão tem a ver também com a nossa criança interior, com o nosso sentimento de plenitude e felicidade, e Júpiter está ali retrógrado, fazendo uma quadratura para essa Vênus. E o dispositor dessa Vênus é o Sol, e o Sol está nessa conversa com essa Lua e esse Saturno. Saturno está olhando de frente para esse Sol e está refletindo de alguma forma nessa Vênus. E essa Vênus está sendo remexida tanto por Júpiter retrógrado em Escorpião, mas também por Urano. Urano está em Touro e o planeta que rege Touro é Vênus. E Vênus está próximo ali ao eixo nodal norte, em Leão. Então, o nosso propósito de vida, o que a gente veio realizar, o nosso desejo de estar conectado com aquilo que a gente realmente veio fazer, aquele desejo de querer estar conectado com o nosso verdadeiro dom, a vontade de sintonizar com esse propósito de vida está muito forte, está sendo muito cobrado. E ao mesmo tempo, as nossas emoções, durante essa segunda etapa aqui da lunação, que é quando ela começa a minguar e quando a gente começa a avaliar realmente o que a gente realizou até aqui, as nossas emoções estão recebendo um abraço apertado de Saturno. E Saturno, ele é duro. Saturno, ele é sério, ele cobra seriedade, ele cobra comprometimento, ele chama, ele desperta a gente para a realidade. Ele fala, ei, acorda, sai do mundo da fantasia, sai do sentimentalismo, sai dessa autossabotagem, amadurece. É para a gente amadurecer. E esse sentimento, ele pode jorrar com toda essa luz que está aqui, olha. O Sol está iluminando completamente essa lua ela está totalmente iluminada. Essa cobrança, ela pode transbordar muito fortemente nos próximos 15 dias, principalmente nos próximos 15 dias. Só que essa lua cheia já é uma preparação para os assuntos que serão remexidos nos eclipses que vão ocorrer no eixo de Câncer e Capricórnio. Então, já a partir do ano que vem, a gente vai entrar numa época de eclipses que vão cobrar da gente justamente o propósito real da nossa existência. O que a gente veio de fato realizar aqui e como que a gente está cumprindo esse papel. Como que a gente está cumprindo em relação às nossas emoções, porque nós somos seres emocionados. E nós somos regidos por essas emoções. As nossas emoções ditam as regras desse mundo. Se não existissem as emoções, não teriam mortes, porque é o desequilíbrio dessas emoções que faz com que uma pessoa pegue uma arma e atire em outra. Se não existissem as emoções, a gente não amaria, a gente não cuidaria, a gente não se preocuparia com as pessoas. Só que é através do amadurecimento dessas emoções de Câncer que a gente realiza aqui, que a gente ajusta as coisas, que a gente estrutura a nossa caminhada espiritual. Capricórnio e Saturno é onde está a cobrança, de alguma forma, ou o ajuste daquilo que a gente veio aperfeiçoar. Então essa lua cheia já é uma prévia do que pode vir a ser cobrado nos próximos anos, inclusive até 2020. Porque se a gente realmente parar para pensar de forma madura a respeito da nossa existência, a gente começa a perceber que fazemos parte de um sistema, e esse sistema coloca a gente no modo robô e muitas vezes a gente esquece do que realmente fala para nossa essência. E esse eixo nodal norte em Leão veio despertar isso na gente. Muitas pessoas estão se perguntando qual o meu propósito de vida, o que eu vim realizar, o que eu vim fazer, por que eu estou nisso, por que eu estou fazendo isso com a minha existência, quem sou eu, o que eu realmente quero, do que eu sou capaz. Onde é que estão os meus dons? Será que eu só valho isso mesmo? Será que eu sou só uma pessoa que veio servir a uma indústria, a uma empresa? Será que é só isso que eu sei fazer? Será que é só isso que eu sei realizar? Então esse eixo nodal norte, ele está saindo aqui de Leão, meio que enfiando as suas garras no nosso ego e falando, tirem esses rótulos, essas crenças, essas questões que vocês têm aí enraizado em vocês. Mudem isso, transformem isso, porque eu vou entrar, o eixo nodal norte vai entrar em Câncer. E aí vai começar realmente a falar fundo para a nossa alma. Vai começar a pegar fundo nos assuntos referentes ao nosso passado, à nossa origem, às nossas sombras,
aos nossos medos, a nossa carapaça. Tá, tudo bem. Você tem aí uma carapaça, mas não está na hora de você sair dela, de você se amadurecer, de você crescer, de você se responsabilizar pela sua trajetória até aqui? Porque Câncer, Lua, tem a ver com um arquivo do passado. Toda a nossa história está contida dentro da Lua, dentro de Câncer e no eixo nodal sul. E o eixo nodal sul também vai sair aqui de Aquário. E esse eixo nodal sul está, de alguma forma, despertando a gente para a nossa responsabilidade social. Mas para a gente ter essa responsabilidade social bem trabalhada em nós, antes a gente precisa trabalhar o nosso ego, as questões mal resolvidas do nosso ego. E esses eixos entrando aqui, os eixos nodais sul e norte entrando aqui em Capricórnio e Câncer, tá justamente despertando a gente para isso. Tá, eu sou apenas um robô trabalhando? Eu vim aqui para me preencher de tarefas, de deveres e obrigações e somente isso? Ou eu vim trabalhar assuntos da minha alma, aperfeiçoar a minha alma, despertar o meu ser? Então essa lua cheia, ela já está despertando a gente para isso. Essa abertura aqui, olha, de Urano para Saturno e Lua, e esse Urano conversando com o Sol aqui em Câncer, está craquelando essa carapaça. Então, com essa carapaça rachada e craquelada, e a gente tendo consciência de que essa carapaça ela não está mais tão sólida, a gente pode colocar a mão e, por conta própria, sair dessa carapaça, sair daqui, sair dessa carapaça e olhar para a nossa realidade. A gente pode tentar sair dessa área de conforto, aonde a gente encontra desculpas para não realizar, para não fazer, porque a gente não está pronto, porque a gente não é capaz, porque o mundo está fazendo mal para a gente, por conta disso, por conta daquilo. Ou seja, sair desse vitimismo, sair desse sentimento de se menosprezar, de diminuir a sua importância por conta das suas emoções, por conta do que um ou outro fez no seu passado. Ou seja, essa energia de Capricórnio, junto com essa energia de Urano em Touro, vai sacudir a gente nesse sentido. Você é mais do que isso. Você é mais forte que isso. Muda o disco, sai dessa chantagem emocional que você faz a si próprio e para os outros, ou tenta convencer os outros de que o seu sofrimento, os seus sentimentos e tal estão sendo bombardeados por alguma coisa ou alguém. A maturidade, o amadurecimento está chegando para a gente. Até 2020 a gente tem muita coisa para amadurecer. Então, por mais que não pareça ser tão importante uma lua cheia como essa, eu posso dizer para vocês, sim, é uma lua cheia importante. Para quem sintoniza com as entrelinhas da nossa existência, pode ter certeza que vai sentir essa intuição. Urano é um planeta visionário, ele está à frente do seu tempo, ele traz para a gente insights, ele traz para a gente informações, dicas, previsões do que pode acontecer. E Marte ficou retrógrado nessa energia de Aquário, então se a gente quiser ajustar o direcionamento dos nossos barcos aqui, nessas águas emotivas que a gente tem a oportunidade de redirecionar isso. Um outro ponto bem interessante que pode ser acionado aqui nessa lua cheia é essa consciência em relação à vida e à morte. Pode ser que a gente fique muito mais sensível em relação ao sofrimento do outro, quando alguém morre, quando alguém está sofrendo algum ataque. Sabe quando a gente não consegue ficar indiferente a esses assuntos? Pode ser que nos próximos 15 dias a gente sinta isso muito forte. Talvez a gente se questione muito a respeito da morte, a respeito do que acontece depois, quando acaba o tempo de Saturno nessa existência aqui na Terra. O que acontece com a gente? Para onde que aquela pessoa que levou um tiro na cabeça na escola, aonde que aquela pessoa que sofreu um acidente de carro morreu, para onde que essas pessoas vão? O que acontece com elas? Então talvez a gente fique bem sensibilizado em relação a isso, a questão do tempo, a questão daquilo que a gente está realizando, qual o propósito daquilo que a gente está realizando, quais os valores, o que é que a gente está realmente valorizando nessa nossa existência. Será que esses valores são somente os valores materiais mesmo? São só esses valores em dinheiro, em cédula, em moedas, em ouros, em ações, em bens que a gente vai acumulando? Será que é só isso realmente que importa? Qual o propósito dessa nossa existência? Isso é o eixo nodal norte chegando ali praticamente no final da sua caminhada, nesse eixo aqui, olha, do realizar, do ser, do estar conectado com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro propósito pessoal, que é aqui Leão,
mas que tem um propósito maior social, que é Aquário. O que a gente está deixando de herança para esse mundo? Como que a gente está contribuindo com o todo? E aí vem Urano, junto com esse Saturno, e fala: acorda, sai desse mundinho alienado que você está e olhe de fato para as suas questões pessoais, mas de forma madura, consciente, de forma realista. É como se a gente tivesse que escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul da Matrix. Desperta, acorda. Qual o verdadeiro propósito da sua existência? O que você quer realizar de verdade? Se você tivesse 15 dias de vida, ou seja, ali na lua nova em Câncer, você iria morrer. Se você tivesse 15 dias de vida, o que você iria querer realizar? Qual marca você gostaria de deixar com a sua passagem aqui no planeta Terra? E se depois dessa morte você tivesse que despertar do outro lado e falar ali: olha, o que foi que você deixou de herança? O que foi que você deixou para esse mundo? Valeu a pena ou não? Entende? Então essa lua cheia ela pode mexer muito com essas questões de valores e emoções mesmo, trazendo a gente para uma consciência, acordando a gente, despertando a gente da Matrix, pedindo para que a gente volte lá para o nosso passado, para a nossa primeira infância, para quando a gente era criança. Quais eram os nossos sonhos? O que fazia a gente feliz? Quem são as pessoas que estamos nos relacionando? Quais são as pessoas que a gente está trocando nessa vida? Qual a importância dessas pessoas? O que a gente está deixando para elas? O que a gente está realizando na nossa vida e qual o exemplo que a gente está deixando para essas pessoas? Então é essa nossa relação com o outro, essa troca que a gente faz com o outro, que no fundo não importa, porque se a gente estivesse sozinho, isolados aqui, a gente não teria nenhum tipo de evolução, porque não haveria troca, mas a gente não é isolado, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente troca com outras pessoas, a gente pensa, a gente se comunica, a gente pega a nossa mente emocional e a gente fala, verbaliza esses nossos sentimentos, a gente troca com as pessoas. A gente se relaciona com as pessoas. Então essa lua cheia está jogando um balde de gelo em cima da gente para acordar para uma realidade e para a responsabilidade que a gente tem como seres que estão co-criando aqui, como seres que estão se relacionando, que estão de alguma forma trocando com o meio. E a gente tem responsabilidade nessa forma de se relacionar, de amar, de cuidar, de nutrir. A gente tem responsabilidade com a nossa família, com os nossos filhos, a gente tem responsabilidade com as pessoas que a gente cativa durante a nossa existência, a gente tem responsabilidade com os nossos chefes, a gente tem responsabilidade com os nossos desejos, com aquilo que a gente acumula, com o nosso próprio lixo, a gente tem responsabilidade com um monte de coisa. Só que essa lua cheia está falando assim: olha, ao mesmo tempo que vocês vêm para cá para cumprir as suas missões, vocês também saem daqui e deixam coisas de herança. E a responsabilidade do que vocês deixam aí como herança para o mundo tem um peso muito grande. E a gente está no momento planetário universal aí que está acordando a gente para essa responsabilidade maior. O que a gente está deixando de herança aí para esse mundo? O que a gente está deixando de herança não tem só a ver com esse Júpiter aqui em Escorpião, não. Tem a ver com o eixo nodal norte que vai começar a caminhar aqui por Câncer. E Câncer tem a ver com o passado. Tem a ver com a nossa história, com tudo aquilo que a gente escreveu, com tudo aquilo que a gente fez até aqui. Então, é hora de despertar, tá bom? Eu sei que alguns de vocês devem estar falando assim: nossa, Débora, você foi tão profundo nisso, mas é porque eu realmente senti uma necessidade de me aprofundar um pouquinho mais no chamado desse pontapé que essa lua cheia está dando pra gente em relação aos próximos eclipses que a gente vai ter aí. Então daqui a 15 dias a gente vai ter o eclipse solar parcial, o eclipse mesmo, um solar parcial, ou seja, essa lua vai chegar aqui em Câncer, vai ficar junto com o Sol aqui, a gente vai ter o primeiro eclipse de uma série de eclipses no eixo Capricórnio e Câncer. Então ali no dia 12 de julho, daqui a 15 dias, essa energia vai começar parcialmente a implodir. Então a gente vai começar a sentir o peso desse eixo aqui, olha, que não é nada fácil. A gente vai começar a trabalhar um eixo que cobra muito, que fala muito a respeito de questões profundas, questões kármicas, questões do passado, reajustes, lições, fala a respeito das nossas emoções e das nossas realizações, ou seja, o bicho vai pegar pra gente. E é por isso que eu resolvi ouvir o chamado e falar nessa linguagem mais sensível.
com esse propósito de tocar a nossa alma e não de fazer a gente acordar amanhã mais preso ainda a esse mundo material, mas sim ao verdadeiro propósito dessa nossa existência. O verdadeiro propósito da nossa existência não é alimentar uma máquina, não é alimentar um sistema, é alimentar algo muito maior, muito mais intangível e muito mais energético do que a gente imagina. E eu realmente senti que era importante falar nessa linguagem com vocês dessa vez, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo para todos uma ótima lua cheia no signo de Capricórnio, com esse Saturnão abraçando a nossa lua aí, as nossas emoções, consciência, sabedoria, compreensão de tempo. A gente tem um tempo que teve um início, tem um meio e tem um fim. O que a gente está fazendo com essa nossa existência? O que a gente está realizando nessa nossa existência? Em relação à nossa alma, ao nosso ser, ao nosso espírito, o que a gente está fazendo de fato? Então, se a gente puder refletir sobre isso, principalmente enquanto essa lua estiver minguando ali para o eclipse solar que a gente vai ter em Câncer, vale super a pena a gente mergulhar de forma consciente, séria, comprometida, madura nesses assuntos, tá bom? Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.